Fala galera, Escobar na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, principalmente para quem está começando, tá? Sobre análise técnica, sobre como tomar as melhores decisões, sobre como interpretar o preço, sobre como o que se deve estudar, né? Principalmente o que deve se estudar. Que eu percebo o seguinte: muita gente às vezes vem muito crua, querendo ver os nossos resultados, querendo ver como a gente opera, mas não consegue interpretar nem assimilar bem. Como identificar onde tem um suporte, onde tem uma resistência, o que é uma estrutura de alta ou pivô, né, o que é uma estrutura de baixo ou pivô de baixo. Então, antes de tudo, eu queria apresentar para vocês um cara chamado Charles Down. Tá? Hoje a gente vai falar basicamente sobre as estruturas. Tá? Então, suporte, resistência e estruturas. Mercado, ele disse há um tempo atrás, já faz alguns 100 anos, que o mercado ele se movimenta em tendência, tá? Essa tendência ela é caracterizada por essa estrutura. Então, o preço ele vai ter um momento onde ele vai se movimentar, vai se deslocar em determinada direção. Depois de um tempo, ele vai corrigir e depois ele vai continuar o movimento de alta, tá? E esse movimento ele chamou de movimento primário. Esse movimento primário ele pode durar anos ou meses, tá? Existe também um movimento secundário, que é um movimento um pouco menor, e esse movimento ele pode ter uma característica mais acentuada, que podem durar semanas ou dias, tá? E existe o terceiro movimento, que é um movimento menor. Esse é o movimento que a gente opera, que é o movimento do intraday, que é do dia a dia. Tem muito ruído, é um movimento mais ruinzinho de operar. Esse é o movimento terciário. Tá? Então vocês podem observar que tudo que eu estou fazendo aqui é fazer um zigue-zague no preço. É exatamente isso que o preço faz. Tá? Então é exatamente isso que o preço faz. Ele anda em zigue-zague. Então se você vê o preço indo para alguma direção e você acredita que o preço vai para lá, espera ele voltar. Tá? Não tentem comprar ou vender no primeiro movimento, por quê? O preço sempre vai fazer isso. Ele vai fazer uma perna de tendência, ele vai fazer uma correção. Então, às vezes, você está vendo o preço subir, e você compra ele aqui, e aí o preço anda um pouquinho a seu favor e começa a voltar, e você pensa, não, ele vai cair. Aí tu fecha a posição. Quando tu fecha, ele volta e diz que vai andar naquela direção, tá? Então, a Charles Down estudou e estruturou o preço do mercado dessa forma, e isso vem acontecendo até hoje. E eu acredito que sempre vai continuar acontecendo, porque é a forma como o preço encontra liquidez, encontra uma forma de se resolver, tá? Vamos dar uma olhada aqui embaixo para a gente conseguir enxergar essas estruturas. Esse aqui é um gráfico de 2 minutos, tá, pessoal? É um gráfico muito pequeno, ele não serve exatamente como referência, mas eu vou diminuir mais ainda, vou botar no 10 segundos, tá? Para a gente conseguir observar essas características do preço, tá? Para quem não sabe, esse aqui é um gráfico de 10 segundos, cada vela equivale a 10 segundos. Então a gente vai enxergar essas estruturas até nesses gráficos, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, tendência de baixo, topo mais baixo que o outro, rompeu o fundo. Tivemos uma mudança de comportamento no romper desse topo. Fizemos um fundo mais alto e aí ele continua o movimento para cima. Então a gente vai ter perna de tendência, perna de correção, perna de continuidade. Se a gente for chegar mais perto, for dar um zoom, a gente vai ver as mesmas estruturas, só que menores, tá? Então vamos olhar essa característica de tendência de baixo, rompeu o topo, não evoluiu, rompeu o fundo. A gente vê aqui que ele tocou neste fundo e veio para cá para cima. Então ele veio fazer este movimento e continuou o movimento. Veio para cima fazer uma correção e continuou o movimento, tá? Então, essa característica do preço de subir e corrigir, ela vai acontecer em todos os tempos gráficos, todos. Então, você não precisa ficar com medo de não ter participado de algum movimento do mercado, mas vocês têm que ter a paciência de esperar, tá? Então, vamos continuar olhando para ver se ele continua fazendo os movimentos. Rompeu um topo aqui, ó, mudança de comportamento. Topo mais alto, fundo mais baixo. Gráfico de 10 segundos.
O preço continuou, foi fazendo a tendência de alta e dando oportunidade, inclusive, para comprar no meio do caminho, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, para quem está querendo começar a operar, é aprender Charles Down, entender que o preço ele se movimenta em ondas e que ele vai dar oportunidade para você entrar. Você não precisa se preocupar, tá? Então, a gente pode ver no gráfico de 10 segundos que ele respeita Charles Down. Se a gente for botar no gráfico de 5 minutos, não muda muita coisa, porque a gente continua enxergando as mesmas características, tá? Perna de tendência, perna de correção, perna de continuidade. Ah, mas tem movimento que não funciona. É porque você está operando contra a tendência. Você tem que observar a tendência maior e tentar encontrar uma entrada nos suportes, tá? Então, nesse sentido, dentro do intraday, eu particularmente gosto de olhar o 15 minutos, tá? Então, no 15 minutos, a gente consegue enxergar aqui que o preço tinha feito uma reversão de tendência neste ponto. Ele vinha apresentando característica de tendência de baixa, rompeu o fundo, não evoluiu, e depois ele mudou a característica rompendo o topo anterior, bem aqui, e montando um fundo mais alto do que este. Então, tínhamos comentado isso no nosso grupo, de que talvez ele fosse fazer esse movimento, e ele fez, tá? Então, como é que a gente faz uma compra dentro dessa tendência? Como eu falei para vocês, teoria de Down, o mercado ele vai apresentar essa característica. Então, vocês precisam apenas encontrar uma região onde vocês possam interagir com o preço, tá? Então, essa aqui é uma estrutura chamada preço Fibonacci, tá? O preço Fibonacci ele não vai vir assim para vocês. Ele vai apresentar vários dados com vários níveis, 38.1, 70 não sei quanto, 80 não sei quanto. Não tem problema, vocês podem utilizar. Só que eu acredito que se a gente for utilizar o mais utilizável, que é o 50 e 61, fica mais fácil para a gente poder, por exemplo, esperar que o preço chegue lá, tá? Então aqui a gente tem a estrutura se montando, a gente sabe que mais ou menos aqui no meio do caminho é interessante fazer uma compra se a gente acredita que o movimento vai continuar com o stop abaixo da mínima, com alvo acima da máxima, tá? Então a gente consegue criar uma relação de ganho maior do que a relação de perda, tá? Então a gente pode criar o que a gente chama de gerenciamento 2-1, 3-1 e tudo mais, como as pessoas gostam de falar. Só que vocês têm que ter a paciência de conseguir enxergar essa característica aparecendo e se montando para vocês, tá? Então a gente consegue enxergar aqui o preço bem legalzinho, fazendo exatamente a estrutura que a gente estava comentando. Como é que a gente pode fazer essa operação? Lembra do movimento que eu falei? Do Charles Down. Concorda comigo que é mais fácil comprar nesses pontos do que comprar aqui, mesmo que a tendência seja de alta? Isso funciona porque as pessoas ou os players, como vocês quiserem falar, que compraram nessa região aqui, eles vão aos poucos soltando os preços, os contratos dos ativos deles, conforme vai subindo, porque eles vão ter que lucrar com esse movimento. Eles sabem que o movimento faz zigue-zague. Então, aqui é mais fácil vender. E aí o preço ele vai fazer a correção natural dele. E aí ele vai voltando a ficar com interesse de compra novamente. Só que você tem que comprar junto com eles, porque se você esperar que eles apareçam, eles podem levar o preço e o preço pode continuar caindo. A gente chama isso de armadilha, tá? Armadilha para touros, armadilha para ursos. É mais ou menos esse o nome. Então, vocês têm que entender que alguns pontos do mercado vão apresentar maior característica de compra ou de venda. A gente chama isso de suportes e resistências, tá? Eu vou falar um pouquinho logo sobre isso, que eu acho que é para não ficar muita dúvida sobre isso. O suporte é onde a gente compra. Quando a gente está dentro de uma tendência, a gente sabe que a estrutura é essa. Então, a próxima vez que o preço voltar,
ele vai ter característica de suporte. Vou botar em amarelo aqui, tá? Vai ter característica de suporte na linha de tendência, ou seja, quando ele voltar para cá, provavelmente aqui é um suporte. Ele vai ter a característica do suporte nos topos anteriores rompidos, então aqui vai ter um suporte também. Ele vai ter suporte dentro dos 50% do Fibonacci, então aqui no meio do caminho ele vai ter suporte também. Então o ponto de suporte não é um número, vamos dizer assim. Eles são algumas características que o preço mostra pra gente, tá? Eu, por exemplo, gosto muito de levar em consideração dentro de uma tendência o suporte ou uma resistência a VWAP do dia anterior, tá? Então a gente consegue enxergar aqui o preço andando, fazendo aqui, a VWAP é essa linha aqui, ó, tá? Antes que vocês me perguntem, essa linha aqui, ó. Então a gente consegue, por exemplo, observar aqui o preço fazendo tendência de baixa e retornando para a VWAP, para depois continuar a queda. Essa VWAP também está confluindo, ou seja, estão de acordo junto com a região de 50%. Ele está dentro da característica da tendência de baixa, que é perna de tendência e perna de correção. Então a gente sabe que mesmo que o preço resolva subir, ele vai ter que fazer a perna de correção para andar. Então a gente poderia pegar esta característica de queda antes da característica de alta. E se a pessoa acredita na queda, poderia vender esses pontos, essas características, tá? Vamos levar em consideração também que existe uma linha de tendência de baixa bem aqui, ó, tá vendo? Então, tudo isso são formas que a gente tem de tentar interpretar o preço, de tentar encontrar as características que a gente está acostumado a enxergar, tá? Então, para quem está aprendendo sobre mercado financeiro, para quem está querendo aprender como comprar ou vender, onde comprar e vender, fiquem antenados nas características de tendência. Pode ser uma tendência de alta, pode ser uma tendência de baixa, tá? Então vocês têm que enxergar isso se formando, porque vocês vão ver o preço andando numa direção e esperem para interagir com ele. Esperem ele fazer o retorno, esperem ele apresentar uma característica que possa ajudar vocês. Seja ela uma média que está passando aqui, seja ela a VWAP do dia anterior que podia estar nessa região aqui, ó. Você sabendo que pode vender naquele primeiro toque, seja o Fibonacci mostrando que aqui é a zona de 50%, entendeu? É isso que vocês têm que colocar em mente, tá? Que vocês não sabem o que o mercado vai fazer, mas que vocês conseguem encontrar os pontos onde provavelmente o preço ele vai respeitar esses pontos de suporte ou resistência, tá? Então, essa é uma aulinha pocket. Acredito que deve ter dado aí uns 12 minutos, 13 minutos, não é muito longo. Acredito que os conceitos não são muito difíceis, mas vocês têm que trabalhar para conseguir enxergar exatamente eles se formando. Tá? A próxima aula, eu prometo, vou falar amanhã sobre topos e fundos, para a gente conseguir identificar topos importantes e fundos importantes. Para quem está curioso em saber como eu trabalho, eu tenho em Manaus, aqui no meu estado, na minha cidade, um grupo onde a gente aprende a operar ao vivo, presencialmente, tá? O digital ainda não está funcionando, eu trabalhei um pouquinho com ele, mas eu entendo que o presencial é mais interessante. Então, quem tiver interesse de conhecer meu trabalho, clica no link aqui onde tem o meu Instagram, vocês vão poder ver os meus resultados todos os dias, a gente comenta, mostra cada um deles e ensina de forma lúdica aí a vocês saberem onde interagir exatamente com o mercado, porque o que acontece é que esses conceitos que a gente está mostrando são uns conceitos muito simples e muito antigos, tá? A gente tem que saber identificar pontos ideais para interagir com eles. Muitas vezes a gente perde dinheiro, a gente perde a nossa conta por não saber esperar os melhores movimentos. Então, por exemplo, de manhã a gente teve aqui, ó, em 15 minutos, um sinal de venda muito bonito neste ponto. E eu tenho certeza que teve gente que pegou essa venda e quando chegou aqui vendeu mais e o mercado veio e tirou todo o dinheiro deles, porque a pessoa interagiu com o preço no lugar errado, tá? Então, o ideal é a gente esperar os movimentos chegarem nos pontos que a gente precisa ter
para poder interagir com eles. Porque se a gente for interagir com eles o tempo todo, a chance maior é do preço sacanear a gente e deixar a gente confuso sobre a nossa capacidade de operar. E não é isso que a gente quer, não é? Então, pessoal, essa era a aulinha que eu tinha para vocês, uma aulinha sobre tendências, sobre teoria geral. É uma aula bem básica, bem simples. Tá? Existe muito mais conteúdo na internet, vocês vão poder encontrar sobre isso. E se vocês quiserem que eu aborde algum tipo de conhecimento, alguma coisa que eu possa ajudar vocês, deixe uma mensagem aqui embaixo, que com certeza eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá certo? Então, quem tiver dúvidas, quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, entre em contato comigo no meu Instagram, ou manda uma mensagem por aqui, eu vou ficar feliz em entrar em contato com vocês e até outro dia.